Olá, meus amigos, um abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Aqui no Canal Esportes nós vamos falar dos preparativos das equipes de Alagoas para mais um campeonato estadual. Começa no próximo sábado e daqui a pouco você vai poder acompanhar quais os jogos previstos para este próximo final de semana. Final de semana que não deu tempo nem de uma recuperação dos times que jogaram a Copa Alagoas, que terminou com o Asa sendo bicampeão, vencendo o Coruripe na final pelo placar de 1-0 com o gol do zagueiro Marcelo. O Asa que foi ao mercado e acabou movimentando também, provocando uma série de temperos e ingredientes a mais na rivalidade com o CSE, já que levou o zagueiro Caio, olha só, para o alvinegro arapiraquense. Solicitação do técnico Lorival Santos. E como todos sabem, Asa e CSE promovem aí o clássico do Agreste. Existe muita rivalidade, uma história de muita rivalidade também, tendo todos os ingredientes e essências sendo colocadas à flor da pele com a saída de um jogador do CSE para a equipe do Asa. Daqui a pouco você vai saber mais a respeito desse assunto. Vamos falar também do CRB, que começou a preparação já no início, inclusive, desta semana, em ritmo acelerado para a estreia no Campeonato Alagoano. E o CSA, que vem anunciando jogadores, contratações para a sequência de temporada. Os dois times representam o nosso estado na Série B do Campeonato Brasileiro, vão representar também o nosso estado na Copa do Nordeste e tem a Copa do Brasil como competições garantidas. Aqui no estúdio nós vamos conversar com a assistente Maria de Fátima Mendonça, ela que vai falar também da presença feminina em futebol profissional, na pré-temporada que foi realizada recentemente com a presença de todos os árbitros de Alagoas, de sua passagem e também permanência com o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, ela que é considerada a assistente mais antiga, com maior rodagem aqui exatamente em atividade. Daqui a pouco vai conversar com a gente no Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana que está somente começando. Vamos lá. Vamos lá, pelas nossas redes sociais, você acompanha a nossa programação, Portal Gazeta Web, pelo nosso aplicativo TV Mar, que é gratuito, você baixa para seu smartphone e tem acesso a um vasto conteúdo em uma programação genuinamente alagoana. Acompanhe também nas nossas redes sociais a reprise do Canal Esportes, através do nosso canal no YouTube. E por lá você também, você que perdeu o início do programa, pode acompanhar na íntegra a reprise desta edição. Quero cumprimentar inicialmente minha amiga Maria de Fátima, seja bem-vinda aqui ao estúdio, né? Segunda vez por aqui, né, Maria? Isso, a segunda vez. Vamos falar um pouquinho da sua história. Quem é Maria de Fátima Mendonça, hoje que desempenha um quadro dos mais respeitados na arbitragem alagoana, é assistente bastante conhecida e que vem aí, cada dia que passa, superando muitos desafios. Quem é Maria de Fátima Mendonça? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite da TV Mais, especial o seu, né? Boa tarde a todos. Então, Ederlan, eu sou mãe, mãe da Maria, já tenho quase 14 anos de arbitragem, né, de formação, né, em árbitra de futebol. E sou personal, sou dona de casa, sou atleta, né, porque hoje, para quem não conhece, não entende, a gente sabe que é necessário ter rigidez, né, nos treinos, na alimentação. E enfim, os árbitros hoje são considerados atletas, né? O teste exige muito, então eu posso me colocar como atleta, né? Isso. Sou atleta em meio a tantas atribuições, na verdade. Atribulações não, né? Não, é claro, atribuições. E, enfim, tentando contornar os obstáculos, que não é fácil, as adversidades, né? E mantendo o foco. Né, mantendo foco e disciplina para conseguir desempenhar um bom trabalho durante os jogos. Agora, como você consegue organizar tanto o seu tempo para poder abraçar tantas situações? É como você disse, mãe, personal, aí eu querendo ou não, como mãe já toma boa parte do seu tempo, aí se dedica à arbitragem no futebol profissional, escudo CBF, participação em grandes competições e jogos decisivos de Alagoas. Como organizar o tempo para poder abraçar tantos projetos, Maria? Olha, Ederlan, não é fácil. É necessário o amor realmente pelo que você faz. Certo. Né? A arbitragem para mim é uma paixão. Eu estou porque realmente gosto do que eu faço.
tenho essa paixão pelo futebol. Então, assim, é organizar a semana, né? Entre os alunos, entre trabalho, que eu também trabalho como professora de educação física em uma escola. Então, assim, escola, deixa a filha com a sogra, com a mãe. Tem o horário de disciplina no horário de almoço, por exemplo, que eu tenho, é o horário que eu treino, porque antes não dá, porque a gente tem toda a logística, né, de sair de casa e tal. E organizar o dia inteiro para manter a disciplina, andar com as comidas na bolsa, né, porque assim, senão você não consegue, né, estudar no tempo que tem disponível. Então, assim, a gente faz parte também de grupos de pertencimento, né? Existem grupos de WhatsApp, a gente fica sempre discute regra, discute lance, discute vídeo, né? Tentar sempre se movimentar e estar se atualizando com as regras e com os lances também, porque todos os dias acontecem coisas, né? Todo dia tem jogo, todo dia o futebol apresenta novidades, atualizações, lances polêmicos, lances diferentes do normal, né? E aí você tem que estar bem, tem que estar acompanhando, tem que estar estudando, tem que estar treinando. Então, assim, é bem complexo, mas quando você gosta, eu digo sempre isso, quando a gente tem amor ao que a gente faz, a gente encontra uma forma de organizar. Porque se eu for levar em conta essa questão de ser mãe, de não ter tempo, de ter esposo, ter a correria de dona de casa, ter o trabalho, ter os alunos, ter os imprevistos, as preocupações, eu não iria fazer nada. Entendi. Porque isso aí é rotineiro, né? A gente não deixa de ter preocupação, a gente tem as nossas preocupações normais, tem os problemas que acontecem, tem um dia que chove que você diz, eu ia correr hoje, está chovendo, eu vou fazer... Então, assim, chovendo, sol, treina. Entendo. Com carnaval, treina. Ah, mas eu vou numa praia. Logo cedo, esses dias mesmo, todos os dias de manhãzinha, treina. Até porque a sua profissão, ela exige bastante, não só na escola como personal, mas também para a sua atividade, que apesar de não ser regulamentada como profissão, a arbitragem, mas é uma profissão que eu enxergo que seja das mais importantes, principalmente quando você tem atletas de alto rendimento, né? Atletas que têm porte físico, que têm uma capacidade muito boa para poder desenvolver daqueles chamados tiros em um curto espaço de tempo. Então, o assistente precisa estar bem ligado e bem condicionado. Agora, me responde, como surgiu a arbitragem na tua vida? Como foi você enfrentar, por exemplo, esse desafio sob um olhar ainda muito presente da sociedade, em ter uma predominância masculina, em um esporte que ainda tem uma certa predominância masculina, ainda resquícios de uma cultura que vem sendo modificada dia após dia com a presença das mulheres, ocupando espaço, por exemplo, em ambientes, em esportes bem praticados anos atrás por homens? Então, eu sempre gostei de esportes masculinos. Eu era atleta de judô, fui atleta de atletismo, eu gostava de futsal, eu agarrava no handebol. Então, assim, é uma coisa que eu não sei te explicar. Eu acompanhava meu pai em jogos, eu gostava de assistir os jogos. Então, durante a escola, tinha um professor, que ele era professor de história, infelizmente ele faleceu, teve um problema de saúde, faleceu, era da CBF, e aí ele me falou, olha, quando tiver o curso eu vou te avisar. Então, foi uma pessoa que me marcou muito, ele me avisou no último dia, era o último dia da inscrição, eu fui lá, fiz o curso e assim, Uderlan, quando eu comecei, era muito diferente de hoje, né? Assim, teve que ser esse olhar assim, sensível, né? Porque você tá chegando uma menina, chegando uma mulher. Na época já tinha a Tiziana Falcão, que foi FIFA também, tinha uma outra assistente, a Manuela, e aí eu vim chegando, elas estavam de licença, então assim, as oportunidades eram diferentes, o olhar da comissão tinha que ter essa sensibilidade maior, porque há 13 anos atrás era diferente de hoje. Sim. Hoje a gente vê aí a presença de mulheres no Mundial de Clubes. É verdade. Né? Então, assim, a arbitragem feminina brasileira, então isso definitivamente chegou ao ponto máximo, né? Para mostrar o seguinte, estamos aqui e precisamos ser tratadas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, né? Sem essa questão daquele olhar do preconceito, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz o curso, terminei, muitos colegas meus de arbitragem fazem parte do quadro da CBF também, continuam, né, até hoje. Então, assim, é muito... É gratificante a gente ver que as meninas que estão chegando agora têm uma inspiração, né? Não só eu faço parte, mas comigo tem
tem a Brígida, que agora é FIFA, tem a Ana Paula, que também é assistente CBF, tem a Fernanda Félix. Então, assim, nós fazemos parte, nós mulheres, nós 4, fazemos parte do grupo feminino, né? Do quadro feminino. Sim. Que trabalha nas competições masculinas, que antes existia a hora de colocar, hoje não. Então, assim, desde que eu fiz esse curso, já foi um desafio muito grande. Quando eu fui para o campo de jogo, eu não tinha, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui, torcida e tal. Hoje a gente tem a TV que te ajuda, tem um lance, tem uma pessoa que filma, né? Tem uma atleta que vem para cima e hoje você tem um olhar diferenciado nas competições, um olhar que pode te defender, né? Então a gente acompanha jogos em locais que não tinham um acesso legal, barro, né? Campo do Botinho. Então, assim, todo começo, né, acaba tendo esses obstáculos, né? Eu acho que são elementos essenciais para definir se você deve prosseguir ou se você abandona. Muita gente ficou no meio do caminho, né? Que começou com você, né? Muita gente, né? Quando vai se deparar, por exemplo, em campos em estrutura muito ruim, né? Quando tem muita dificuldade, as pessoas, elas geralmente, elas ficam assim meio que temerosas, né? Com aquela situação. Agora eu pergunto para você, Maria de Fátima, você já sofreu, sim, algum tipo de atitude exagerada de jogador que não gostou de uma marcação tua? Você está ali como assistente, o cara, de repente, você levantou o bastão e o cara vem reclamar de maneira exagerada. Já sofreu esse tipo de ação? Sim. O que é que você fala, geralmente, para o jogador quando ele vem nervosinho para cima de você? Olha só, que você diz? É como eu te falei, antigamente a gente não tinha o respaldo da TV. O que eu falo respaldo é assim, a TV, ela te ajuda nesse sentido. O cara vem em cima, você viu o que aconteceu com a Raquel, né? Sim, com certeza. Então, dá aquela repercussão. Então, aconteceu 2 situações pelo interior. Aquela final de campeonato amador, aqueles jogos... Os caras querem crescer, pauleira. O cara vem, tipo, anulei um gol, era uma final, e aí o atleta veio, grandão, 2 metros de altura, veio pra cima, eu coloquei a bandeira aqui no meio, se ele vier, deixa ele falar. Não, ele veio mesmo, ele botou o peito, né? Eu disse, bom, se ele vier, eu dou uma bandeirada na cabeça dele. Mas antigamente a gente não tinha, não posso fazer isso. Isso naquela época, se ele vier pra cima, eu dou também, eu vou correr. Sim, claro. Né? E aí o árbitro era policial, aí correu e tal, já tinha uma postura, uma presença era alta e tal. Sai. Então, assim, a gente evita de falar. O que é que, assim, qual a recomendação nesse caso? A recomendação, não tem uma recomendação específica. O que é que a gente precisa fazer? Eu tenho uma pessoa que vem até mim. Se eu falo diariamente, se alguém lhe importunar, se você fala, se você grita, o que é que acontece? Você perde a razão. Com certeza. Não é? Então, assim, no ambiente que eu tenho hoje, qualquer jogo aparece na televisão. Qualquer jogo eu tenho uma filmagem. Qualquer jogo. Então, não precisa fazer nada. Mantém sua postura, espera acontecer a jogada, terminou, tal, vem pra cima. Explica, porque hoje em dia a gente conceitua a jogada, a gente pode conceituar. Com certeza. E dizer, então, assim, o cara vem pra cima, fulano, mas a bandeirinha e tal, não concorda, assim, vem em cima. No momento do passe, você encontrava em posição de impedimento, você interferiu no jogo, interferiu no adversário, você o agrediu. Então, assim, você vai explicar com o conceito o que realmente aconteceu. Então, assim, hoje não tem mais essa questão. Tem muito jogador que desconhece a regra do futebol. Eu sou testemunha disso e quer reclamar muitas vezes sem razão. Primeiramente, o cara tem que estudar antes de chegar para assistente para reclamar. Eu falo isso direto nas transmissões. Eu digo, o problema é que tem muita gente sem conhecimento falando aquilo que não sabe, principalmente aqueles que trabalham diretamente com o futebol. Porque ninguém mais do que jogador de futebol e treinador, eles têm a obrigação conhecer as regras do futebol antes de reclamar. Tem um malandro que sabe que está errado e vai ali para tentar enganar a arbitragem. Mas tem aqueles que realmente desconhecem, está falando coisa que estava não impedido, sem saber como manda as regras a respeito do esporte. Mas antes de entrar nessa questão das regras, Maria de Fátima, para nós é uma grande honra ter você aqui, né, para falar sobre a presença feminina no futebol e de uma forma geral, para trazer aspectos interessantes relacionados principalmente a essa sua vivência, a sua experiência. São 14 anos de arbitragem. Você chega a ver da época em que Alagoas tinha a Ticiana Falcão, ou seja, tem um nome, tem um respeito, deixou um legado, né? A Ticiana, a esposa do meu amigo Hércules Martins, que eu quero deixar um grande abraço. Agora vamos falar um pouquinho dessa pré-temporada que vocês passaram há pouco, né? Arbitragem em preparação para a disputa do Campeonato Alagoano e de outras competições em 2021. Onde foi realizada essa pré-temporada e como foi? O que é que vocês precisaram passar de novidades, o que é que foi puxado para quem não estava tão preparado assim para passar nesses testes que a Federação Alagoana de Futebol organizou com a Comissão Estadual de Arbitragem? Então, o sindicato junto à federação, eles tentaram
seguir todos os protocolos de segurança, né? E fizemos uma pré-temporada só, com os integrantes do quadro nacional e com os integrantes do quadro local, né? Então, assim, veio um instrutor, Juliano, um excelente instrutor, né? Veio, passou de forma clara as regras do jogo, as atualizações, nada diferente. Foi muita coisa atualizada? Teve algumas coisinhas mudaram? O que todo mundo já vê, é só assim, pra gente, são coisas que diariamente acontecem, a gente precisa ter uma atenção diferenciada, certo, né? Que é o uso do braço, é a mão na bola, né? Sim, essa sim, bola sim, na mão, sim. São os impedimentos, as coisas que a gente precisa estar mais atento no campo de jogo, que acontece, não é um impedimento comum que eu estou falando, né? Assim, na linguagem dos espectadores, não é um impedimento comum, é o que a gente precisa, o ponto que a gente precisa olhar na hora desse lance, o que vem acontecendo, as jogadas que vem acontecendo, porque assim, o futebol, ele o tempo inteiro está se atualizando. Sobre questões físicas, o que é que vocês precisaram passar em termos de corrida, tiro, sobre quantos Não, tiros? então, o teste foi feito, a gente tem um instrutor, né, Luiz, inclusive, mandar um abraço para ele, que é ele que passa nossos treinos diariamente. Sim. Ele fez um teste mais... um protocolo diferente do que a CBF exige, no caso. Tá, é um protocolo, é um teste, né, que a gente chama de ioiô e ariete, que é um testezinho mais curto, mas você não para, você fica o tempo inteiro, ele vai aumentando a velocidade. É como se fossem circuitos, né, realizando, né? Você corre de frente e corre lateral, corre de frente, isso não para. Você descansa 5 segundos, aí vai de novo. Certo. Então isso vai, então dura em torno de 10, 12 minutos. E tem então assim, ele fez um protocolo, ele tem um protocolo, adotou esse protocolo para todos. Sim. Né? A gente vem de pandemia, né, Oderlan? A gente estamos no meio da pandemia ainda. É verdade. Então, ele avaliou, a gente passou pela avaliação física, essa avaliação física verificado o percentual de gordura, o índice de massa corporal, né, também, que a gente precisa saber, não é questão de discriminação, mas existem os padrões, né, para você estar dentro, claro, atuando. Então, claro, assim, não pode estar com o percentual de gordura elevado, o IMC também tem que estar dentro dos padrões. Então, assim, é como eu te falei, a gente tem uma vida de atleta. Então, o árbitro que tem uma visão diferenciada, ele tem que estar enquadrado dentro desses protocolos. Então, além disso, o teste físico, a prova teórica também e a presença na pré-temporada. Foram 3 dias. Atualizações de regra, teve a parte física também no campo de jogo com o instrutor, com lances, posicionamento, no caso dos árbitros, né? A forma de deslocar, trabalho em equipe, o árbitro e o assistente, a forma como ele... vou te dar um exemplo. Estou ali naquela... Pode falar. É que eu quero falar, a gente estava conversando aqui. Mesmo. Pode falar, tecnicamente, pode falar. Né? Na parte lateral, onde o assistente está. Sim. Né? Então, no começo da área... Certo. Às vezes acontecem lances dentro e fora da área, Ou seja, vocês treinaram simulações em casos de reais de jogo, reais de jogo. A gente sempre acontece esse tipo de treino durante essas pré-temporadas. Então, são situações que a bola entra no gol e o assistente não vê, ou o árbitro vê. Então, assim, lá na linha de fundo, na última linha, naquela linha de fundo, a bola bate na trave, entra... Passou a linha, o assistente está lá, mais próximo da jogada, olha para o árbitro, né? Ou sinaliza. Seja, comunicação através de sinais, que é muito importante entre árbitro e assistente, o que mostra que é a sincronia de um trabalho, né? Ali é uma equipe. E se vencem, todos vencem. Se a arbitragem for bem, é a arbitragem, assistente e o quarto árbitro. Todo mundo vai muito bem, até né? porque, Oderlan, numa situação dessa, é humanamente impossível você dizer que consegue ver tudo. Com certeza. Né? Nessa situação, a gente está indo no gogó. O gogó que eu digo é lá. Você está lá no campo de jogo, lá no meio do campo... Lançamento, eu estou acompanhando a jogada, a linha do pênalti do defensor. Está sendo auxiliar mesmo, de verdade. E aí, quando essa bola acontece uma situação de pênalti, o árbitro ainda está chegando... As jogadas são muito rápidas. Claro. Então tem que haver essa comunicação. Muito bem. É dessa forma. As pessoas muitas vezes não conhecem, desconhecem esse tipo de... E hoje a comissão, né, daqui, a CBF, está exigindo muito, com esse fila mental, está exigindo muito esse trabalho em equipe. Certo. Né? O árbitro está se olhando, o assistente está olhando para o árbitro, indicando junto, né, se tem... Porque nem todo jogo, Oderlan, a gente tem um rádio. Com certeza. Nem todo jogo a gente tem que estar com a bandeira eletrônica, tem algumas pessoas que têm. É um investimento que o árbitro faz. Mas em algumas competições nem pode existir o rádio. Então, assim,
tem que ser o visual. O olhômetro. Né? Tem que estar lá dentro, estar junto. Então, é esse trabalho em equipe que faz com que a arbitragem se destaque e consiga passar despercebido. Porque a ideia não é o árbitro estar saindo, olha, fulano, não. É que a gente sai ali sem muito comentário, a arbitragem foi ali tranquilo, você que acompanha, você que narra os jogos, que acompanha, você vê muito bem, você entende isso. Então, é necessário esse trabalho em equipe e esse trabalho que já vem sendo feito aqui é para deixar essa coisa mais... Todos trabalhando da mesma forma, né? E a comissão ela tem investido nesse pilar mental, essa parte psicológica, que junto ao físico exige demais. Você imagina acontecer um lance decisivo, um lance... capital. Um lance forte ali, uma agressão, uma situação dessa, que você não viu porque você é humano. Tem hora que você não vê. E aí você tem que esquecer aquela jogada e seguir o jogo. Então você tem que estar muito bem. É um pilar... E confiar bastante nos assistentes, que é isso que a Maria de Fátima também faz. Exatamente. Nós vamos a um rápido intervalo agora, daqui a pouco nós vamos falar da presença do VAR na preparação exatamente. Tem árbitro alagoano, inclusive, que continua em preparação para poder participar de uma leitura de jogo através dos recursos de imagem, que é muito utilizado hoje na Série A do Campeonato Brasileiro e grandes competições internacionais. Logo depois do intervalo também nós vamos falar da preparação do CRB e do CSA para a estreia no Campeonato Alagoano. Continue conosco. Voltamos já.